Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiaguinho, estou aqui para apresentar mais um episódio do nosso HBcast, o podcast da HB. E como eu sempre falo, é uma alegria estar chegando até você através das redes sociais e desse programa que tem abençoado muitas vidas. São inúmeros testemunhos que já temos recebido. E gostaria de convidar você a nos acompanhar nas redes sociais e nos seguir lá no canal do YouTube. Você digita Igreja HB e lá vai estar todos os episódios dessa nova temporada do HBcast. Sejam muito bem-vindos, esse é o nosso novo episódio de hoje. E antes de nós iniciarmos o nosso episódio de hoje, queremos falar dos nossos patrocinadores. A Oeste Tintas, com 24 anos de mercado, oferece uma ampla gama de tintas e acessórios e impermeabilizantes para transformar o seu ambiente. Sua vida pede mais cor? Pensou em tintas? Pensou Oeste Tintas. Você fala com eles pelo 49 3323 0909. Pensou em tintas, pensou Oeste Tintas. Também queremos falar da Madeiro Comunicação Visual, nosso amigo Maico. Tudo que você precisar em fachadas em ACM, letras personalizadas, corte CNC, totem, painéis, adesivos e luminosos, é com a Madeiro Comunicação Visual. E o contato deles é o 49988553991. Falei, Madeiro Comunicação Visual. E a nossa nova parceira aqui do nosso projeto é a Ademicon, a maior administradora de consórcio e investimentos do país. Com mais de 32 anos de história, sendo pioneira no consórcio de imóveis. À frente da marca, conta com um dos sócios e investidores, Roberto Justus. É crédito e é investimento, porque é especialista em consórcios. Consórcio de imóveis, veículos, serviços ou investimentos? Lógico que dá. Fala com o nosso amigo Raul no 499-9820-0899, é a Ademicon. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série apresentando todos os departamentos e ministérios da nossa Igreja HB. Já entrevistamos a Aline falando sobre as mídias e hoje é uma alegria receber esses queridos que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, líderes dos jovens da Igreja HB, a Sil e o Claudemir. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Thiago, e contigo? Tudo bem. Que bom. E aí, Claudemir, como é que você tá? Tudo bem, graças Tudo a Deus. certo? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse departamento importantíssimo, que é o departamento de jovens. Eu costumo dizer que eles não são o futuro, eles são a realidade da igreja, né? E hoje a gente vai estar tratando sobre esse assunto tão importante, que é o departamento de jovens. E antes de mais nada, eu gostaria de conhecer vocês, começar pela Sil. Sil, quem é você? De onde você veio? Como você pode se apresentar para nós? Então, sou Silvana Wozniak Damasceno, com muito orgulho, né, a minha família. Eu sou de Curitiba, Paraná. Faz aproximadamente 15 anos que eu vim para Chapecó. A minha mãe, né, tomou essa decisão de vir cuidar da minha falecida avó e a gente parou nessa cidade. E com a bondade do Senhor estamos aqui fazendo a obra. E a minha mãe retornou para Curitiba e eu resolvi ficar. Você sempre foi cristã ou se converteu? Não, a minha mãe ela era cristã e meu pai não, né? Então ali dentro de casa sempre tinha essa divisão. Uhum. E a minha mãe era aquela cristã que ela era mais, como que eu posso te dizer, dentro da igreja era uma coisa e fora era outra, né? Sim. Então aquilo acabava afastando nós do evangelho. E pela bondade do Senhor, eu tive um real encontro com o Senhor e eu dizia que eu queria conhecer Ele, não o Deus da minha mãe, mas eu queria conhecer o meu Deus. E com 18 anos eu tomei a decisão, né, de chegar até Jesus num culto onde eu fui e tinha uma criança, ela tinha aproximadamente 7 anos, o nome dela era Sara e ela era cadeirante, ela tinha sério problema de saúde. E quando eu vi aquela jovem criança, né, louvando ao Senhor, aquilo lá veio como uma realidade no meu coração. Eu tendo perna, tendo braço, conseguindo falar e não fazia nada para Deus. Naquela noite, quando eu vi ela louvando, eu tive um real encontro com o Senhor. Hoje ela já não está mais com a gente, que ela ganhou, né, praticamente eu para Jesus, eu digo assim. Eu não era cristã. Quando eu fui na igreja, o pastor falou que precisava de uma moça que auxiliasse na salinha das crianças. Uhum. E eu comecei a participar mais da vida daquela jovem menina. O nome dela era Sara, né? E depois que eu me converti, que eu me batizei, depois de 2 anos ela veio a falecer. Então eu vejo que ela foi
a parte principal de hoje eu conhecer Cristo. Ela foi um instrumento usado por Deus, Foi né? E muito. ganhou mais que o mundo inteiro, porque ganhou uma alma, né? Verdade. Muito mais. Muito bom. Eu creio que ela veio, fez o que ela tinha que fazer Sim. e voltou para casa do pai. Voltou pra casa. E você, Claudemir? Conte pra nós a tua história, de onde você veio. Bom, eu vim do interior de Nova Itaberaba, uma cidade pequena. E eu sempre fui católico, que a minha mãe sempre foi católica. Uhum. E no momento de 33 anos, acho que foi, eu comecei a conhecer a Silvana. E então ela me trouxe para o Senhor. Olha só, que legal. E eu queria que vocês falassem pra nós como é que foi a juventude de vocês, né? Porque vocês trabalham com jovem hoje, mas e a juventude de vocês? Como é que foi até vocês se conhecerem? A minha foi um pouco tribulada, como eu falei, né? Uhum. Eu passei esse tempo ali que eu não queria Jesus, eu me revoltei muito dentro de casa. Eu fui uma menina que não era obediente, não sabia a minha identidade em Cristo. Eu fui uma menina rebelde, caí no mundo, né? Roubei, eu usei drogas, eu saía, brigava, eu era muito irada. Como eu falei, por causa de motivos dentro de casa, né? Meu pai, por ele não ser cristão, ele era aquele cara que trabalhava o dia inteiro, saía do serviço, ia pra bodega, bebia, daí chegava em casa revoltado com a mãe, quebrava tudo, virava fogão. Então são memórias que o Senhor me curou, né? Sim. Mas que naquele tempo acabava gerando uma revolta dentro de mim. Sim. E então eu dizia, que Deus é esse? Que minha mãe vai dentro da igreja, vai na igreja e não tem uma mudança dentro da minha casa. Então eu não conhecia Deus como um pai. Uhum. Eu conhecia Deus como aquele cara que a minha mãe estava lá orando, buscando, mas meu pai chegava dentro de casa, quebrava tudo, e a minha mãe pegava a gente saía pra rua, ficava no meio do mato, escondida, até o pai dormir. Quando o pai dormia, a gente retornava pra dentro de casa pra gente poder dormir, né? Olha só. Eu não culpo ele, porque ele também não conheceu Cristo, né? Uhum. Mas eu creio, pela bondade do Senhor, que ainda ele vai conhecer Em o nome de Senhor, né? Jesus. E foi isso que me fez a minha juventude ser muito atribulada, revoltada, né? Então eu creio assim que quando eu encontrei o Senhor eu tive uma mudança e ainda eu estou em processo de mudança, em construção, né? Sim. Porque para mim é muito difícil todo dia vencer as minhas batalhas internas dentro de Sim. mim. Tipo, eu era revoltada, hoje eu não sou mais. Eu era respondona, hoje eu não respondo. Porque automaticamente, quando meu pai chegava dentro de casa, se revoltava com a mãe, quebrava as coisas dentro de casa, ela se escondia, ficava quieta, né? E nesse tempo, eu via assim que ela se escondia, mas automaticamente ela acabava descontando em mim o que ela não poderia fazer com o pai. Sim. Então foi um Era um meio reflexo. Sim. tribulado ali o meu processo até os 18 anos. Uhum. E você, Claudemir? Bom, eu acho que como a maioria dos jovens do interior, né, não tive esse movimento todo na minha vida, mas fui um jovem que demorou para aprender as coisas por também não ter um pai presente. Como a nossa pastora falou essa semana, eu tinha um homem dentro de casa, mas eu não tinha um pai. Uhum. E então aprendi tudo da vida com a minha mãe. Eu levei isso até hoje e como eu não tive esse ensinamento, hoje para mim é um pouco mais difícil ensinar os jovens, né? Uhum. Mas eu acho que estou no caminho. Todo o ensinamento que a minha mãe trouxe, eu procuro passar para frente, né? Sim, que mesmo. Muito bem, a gente vai tratar agora sobre o departamento de jovens, né? Acredito que como a maioria dos líderes, né? Vocês não imaginavam estar à frente desse Jamais. departamento hoje, né? E como todo bom líder que hoje se é considerado um bom líder, no início teve uma resistência, né? Foi dessa forma com vocês para assumir o departamento de jovens também? Foi muito resistente. Foi. A gente conversou muito sobre isso. Na hora veio medo, veio dúvidas, veio insegurança. Mas em tudo isso eu sabia que se Deus escolheu, Deus ia dar direção, né? Até a gente, quando a pastora e o pastor ele veio, conversou com a gente, eu falei, deixa nós pensar. Ela falou, não, foi Deus, né? Então, recebe. E daí eu falei assim, tá, eu vou chegar em casa, a gente vai conversar e depois eu te dou a resposta, pastora.
E cheguei em casa, conversei com o Claudemir, até como ele falou, ele tá vindo agora, né? Tá conhecendo Sim. Jesus, então para nós é tudo novo, né? Para ele é tudo novo, é tudo muito rápido o que está acontecendo, mas pela bondade do Senhor, eu creio que a gente está na direção de Deus e no propósito que Ele quer. Muito legal. E quando vocês tomaram essa decisão, vocês imaginavam o tamanho do desafio? Como é que tem sido? A gente sabia que não seria fácil, Aham. porque primeiramente antes de lidar com os jovens, querer ensinar, querer mostrar o caminho de Jesus, a gente tem que lutar dentro da gente, a gente tem que aprender primeiro a liderar a nossa vida. E eu creio que é um obstáculo todos os dias, culto após culto, você observar cada característica de cada jovem, como você conversa com um, como que você conversa com o outro, como que é, porque o que acontece? Tem jovens que têm pai dentro da igreja, mas, como eu falei no início, muitas vezes não conhece o Deus dele, não conhece, ainda não teve um encontro real com Jesus. Sim. Então ele vem porque o pai pede para ele vir, o pai obriga e acaba que afasta os jovens, né? Então ali a gente tem esse tipo de jovem e tem aquele outro jovem que tem batalhas dentro da casa, onde os pais não são cristãos. Então são públicos diferentes e você tem que trabalhar de forma diferente com cada um. Sim. Eu acho que, como ela falou, para você liderar, você tem que ser o exemplo, né? Isso aí. É como dentro de casa, tu vai ensinar o teu filho, primeiro você faz e depois você passa pro filho, né? Isso Eu aí. acho que o jovem, ele aprende muito mais fácil assim e eu acho que todo mundo consegue ganhar com isso. Essa é uma geração que eles ouvem com os olhos, né? Exatamente. Eles veem muito o que a gente faz, né? Às vezes mais do que a gente fala, né? Porque as palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta, né? Isso. E isso que você falou é uma grande realidade, porque a juventude de hoje, ela tá muito visual, né? Tipo, hoje você não consegue mais, como dizia antigamente, passar a perna, né? Se você fala uma coisa e você não faz aquilo que está falando, automaticamente já não, para cima de mim não é assim que funciona, né? Vocês trabalham com os jovens e esse é um departamento que infelizmente ainda a gente não tem liderança na igreja, que é o departamento da adolescência, né? E esse é um fator que eu percebo assim que tem muito adolescente chegando também, por não ter talvez esse departamento específico para tratar essa fase tão importante. Inclusive oremos por esse departamento porque é importantíssimo, né? Muito importante. Que Deus levante pessoas que estejam capacitadas para trabalhar, Sim. disponíveis, né? Para trabalhar com adolescentes, que é uma causa urgente, né? É uma fase tão importante, de uma transição tão importante na vida de um menino, de uma menina, né? E se não tiver esse acompanhamento cristão é muito complicado. E vocês têm pego isso também, né? A questão dos adolescentes que já se sentem Sim. jovens e eles querem participar, e como vocês conseguem trabalhar com essa diferença de idade, assim, porque tem coisas que já seria adulto que você não pode tratar da mesma forma, porque na verdade é uma criança sendo evoluindo para a adolescência, né? Como é que vocês conseguem trabalhar com isso? Bom, acho que você tem que primeiramente tentar conhecer cada um, né? Particularmente. E após isso você vai conduzindo para um grupo. Se você faz algo para uma pessoa só, o resto fica todo perdido. Então você procura conhecer a pessoa, faz um mapeamento da vida dela e você vai conduzindo ela da melhor forma para a área cristã. Isso aí. E todos os cultos antes de acontecer, ou qualquer evento que a gente faz, a gente sempre pede a direção de Deus. E tem sido muito interessante isso, até a gente comenta, porque esses tempos a gente falou sobre relacionamento dentro da igreja. E naquele culto, automaticamente, não teve adolescente. Então eu acredito que o Senhor não deixou ele chegar até nós, porque Sim. aquele culto seria voltado para os Direcionado. jovens. Nossa, e foi muito interessante isso, porque a gente começa a observar, porque todos os cultos, desde todas as pessoas que a gente ora, a gente pede para o Senhor nos mostrar quem vai levar a palavra, quem vai fazer o louvor. Deus, ele vem assim capacitando, porque quem vê a primeira oração e vê o final do culto, uau, o Espírito Santo, ele encaixa certinho, sem, assim, sabe, o processo do culto, o andamento, os louvores. E o mais engraçado é que um não conversou com o outro. E quando você vê no final, fala, Deus, ele é perfeito. Torna-se natural, né? Torna-se natural. E quando a gente faz um culto mais com dinâmica, mais voltado, a gente percebe que tem muitos adolescentes no culto.
Olha só. E isso é muito engraçado e eu vejo que é o Espírito Santo conduzindo cada ato. E até a gente já levou para o nosso pastor, né, a importância de ter um líder referente aos adolescentes. Porque desde as postagens que a gente faz na rede social, pessoas que não são cristãs já chamaram nós no Messenger para dizer até que idade que pode ir, meu filho tem tantos anos, ele pode participar. Então, Sim. a gente vê muito essa importância. Você tocou num assunto muito importante sobre a questão de dinâmicas, né? O jovem, ele é muito dinâmico, ele é ativo, né? Muito. Ele quer atividade. E aí você precisa ter um equilíbrio entre as dinâmicas, a parte física, a parte espiritual também, né? Sim. Para você dosar. E como é que vocês conseguem trabalhar isso? Porque todo sábado, até o encontro, fica aqui o convite, né? O encontro dos jovens é todo sábado, né? Todos sábados, às 19h30. Fica o convite para todos vocês virem participar. E como vocês conseguem trabalhar isso? Porque todo sábado é um desafio, né? E você conseguir manter esse equilíbrio entre a parte espiritual e também não deixar só espiritualizar tudo, né? Porque o jovem ele também gosta de dinâmica, de brincadeira, de atividades diferentes, né? Sim. É como a gente falou, a gente presta atenção muito no culto. E se a gente vê ali que tem mais adolescente, a gente tenta voltar para a brincadeira. Ou a gente faz um culto especial para aquele dia e já anuncia para os adolescentes para eles estar presentes nesse culto. Que é algo assim que a gente quer brincadeira, a gente quer mostrar o Senhor Jesus através também da diversão, que eles podem ser felizes, eles podem se divertir. Mas o mais engraçado é que o nosso grupo, eles pegam junto. Então, dinâmica que é para 12 e 13 anos, mas o de 20, de 25 tá fazendo também. Então, isso é muito legal, muito interessante, porque a gente vê a comunhão do grupo. Sim. Eu estava lembrando aqui, enquanto vocês conversavam, a questão de... Faz o quê? Um ano, mais ou menos, vocês estão participando dos jovens, até mesmo antes de assumir a liderança? É mais ou menos isso? Na verdade, eu já participava desde a primeira liderança, né? Faz aproximadamente 5 anos que eu sou da HB. Então, desde a primeira liderança que tinha, 2 jovens, eu já vinha, já participava, mesmo sem imaginar que hoje eu estaria na liderança dos jovens, né? Sim. Tem a Cláudia e o Sandro, então toda a vida eu acompanhei eles, participei com eles, participamos de oração e glória a Deus por isso, se hoje a Eclésia está onde está, graças aos primeiros líderes que levantaram, oraram e intercederam por esse grupo. Esse é um ponto interessante que eu queria tocar, porque eu não vou lembrar exatamente há quanto tempo que os manos saíram da liderança, né? Mas era um departamento muito ativo, né? Muito e ativo. aí, como toda ruptura, ela gera alguns, não é danos, mas deixa algumas sequelas, né? Quando eles saíram, pelos motivos que cada um sabe, né? Os jovens praticamente deu aquela murchada, né? E aí a gente olhava assim, meu Deus, cadê os jovens da igreja, Gabi? E foi um período assim que, para quem olhava e não tem fé, dificilmente acharia que hoje estaria do jeito que está novamente, né? Porque foi um espalhar notório, assim, dos Geral. jovens, né? Vocês acompanharam isso também, você Sim. fazia parte. E aí hoje a gente vê os jovens na ativa de novo, com um grupo abençoado por Deus. A gente participou do retiro de carnaval. Nossa, a gente viu uma juventude entregue, sedenta por Deus. E aí a gente vê que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Porque às vezes a gente procura fazer o nosso melhor e parece que as coisas não estão acontecendo, né? Verdade. Mas o controle está sempre na mão dele, né? Tudo no tempo dele, na verdade, a gente não pode querer apressar as coisas. É uma coisa que o Claudemir, ele nessa parte, ele me segura, porque eu sou mais acelerada. Ele é calma, não é assim, vamos orar, vamos apresentar para Deus, é tudo no tempo de Deus. E isso é o que nos ajuda, eu acredito, porque eu sou mais acelerada e ele é mais calmo. Até ontem à noite a gente estava conversando sobre isso, né? Eu sou mais emoção, ele é mais a razão. Então eu acredito que isso, glória a Deus, né? Por isso que o Senhor ele nos juntou para cada vez mais a levantar esse grupo. E está sendo, eu posso dizer, não um trabalho, mas está sendo algo assim que está nos levantando, nos ensinando, porque a gente aprende muito com eles. A gente acha que não, né? Mas a gente aprende muito com eles. E o Senhor, ele tem nos ensinado a
a conduzir cada jovem, a ajudar cada jovem. Eu fico muito orgulhosa pelo que eu vejo, os testemunhos, principalmente dos pais, que eles chegam para nós e falam: não, meu filho mudou nessa área dentro de casa. Não, meu filho tá diferente. O meu filho não queria saber de igreja, hoje ele tá vindo, não precisa nem convidar. Exemplo, tem pais que traz os filhos e ficam no estacionamento dentro do carro esperando até o culto acabar. Então, isso é o exemplo e a gente pode ver como Deus está trabalhando nisso. E tipo, quando a gente começou, que a gente falou no início ali, a gente veio num tempo, eu com pouco tempo, né? Eu tenho em média 1 ano e meio, 2 anos que eu estou acompanhando essa parte da juventude. Juntamente com o pastor e a pastora, a gente vinha auxiliando eles e aprendendo junto com eles. E quando chegou o momento, a gente estava em média 5 a 6 jovens, e né? Bem pouco. E eu acho que foi totalmente a direção de Deus, porque veio levantando. E quando que nem você falou ali do retiro, quando aconteceu o retiro, e foi meio que assim uma explosão de união. Eu digo assim, por causa que daí eles começaram a se unir, se apegar um ao outro, trazer amizades novas, e isso foi crescendo e foi levantando o grupo. Tu vê que bênção, né? E qual é o maior desafio que vocês encontram hoje, que vocês veem para o futuro do departamento de jovens na Igreja HB hoje? O maior desafio é, como eu falei, é você conhecer cada um e mostrar o caminho de Jesus. Porque o meu foco é levar eles a ter a intimidade com Jesus. Porque os jovens serão a igreja de amanhã. E se hoje eles não estiverem prontos espiritualmente e capacitados para enfrentar o mundo lá fora, não vamos ter jovens com família, com a base em Jesus. E eu acho que isso é o princípio de tudo. Sem deixar de cuidar deles como hoje, né? Tipo, tu sempre pensa em ensinar eles a ter uma comunhão melhor com Deus lá na frente, mas ser um homem lá fora, uma mulher lá fora mais presente, mas sem deixar trazer essa parte do hoje, né? Sim. Porque eles são jovens, precisam viver essa parte de jovem. Essa é uma parte muito importante, né, Claudemir? Porque a sociedade que a gente vive, a gente faz parte de uma sociedade que está remando totalmente contra o que a gente acredita. E para vocês conseguirem puxar, eu acredito que é um desafio muito grande, vocês conseguirem essa contrapartida, né? Porque os jovens, eles se encontram uma vez por semana aqui na igreja, né? Tem os cultos e tal, mas encontram uma vez por semana. E a enxurrada de coisas que eles enfrentam no dia a dia lá fora, se eles não tiverem uma base firmada, é muito difícil permanecer. Porque as ofertas são muito grandes, né? Bastante. Eu digo que nós somos tipo um barquinho com 2 remos, puxando contra todos os outros barcos. E esse barquinho, ele tem imãs e ele vem trazendo quem sentir que precisa estar perto desse barquinho. Então, quando você começa a remar contra a maré, você enfrenta desafios maiores. Mas quando é para o Senhor, eu acho que vale a pena. É isso aí, glória a Deus. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês vem jovens de todos os tipos, né? Vem pessoas com personalidades diferentes, vem aquele que é calminho, vem aquele que é nervoso, o que é irado. E a gente, assim como na igreja, uma coisa que a gente conversava com o pastor esses dias, é que a gente não pode lançar fora, né? Você precisa entender, e é uma linha muito tênue entre você não ser conivente com o pecado, mas você também não jogar fora, porque a gente até falava, né, que Jesus, ele sabia desde o princípio que Judas era o que metia a mão na bolsa, sabia que o Pedrão andava armado, mas em nenhum momento ele jogou fora, né? E essa aqui é a dificuldade também, né? Como é que vocês trabalham essa questão? Porque você precisa ensinar o caminho que eles precisam andar, que é pela palavra, que é combater o pecado, né? E também entender que eles são, como o Vladimir falou, são seres humanos que vão passar por dificuldades e que a gente precisa também entender para ajudar, né? Eu acredito que você precisa ter maturidade, principalmente, né? Porque a pessoa, ela precisa ser amada independente de qualquer coisa, né? E se você não entender essa parte, você vai acabar julgando, que nem você falou, passando essa linha tênue, né? Então, você amando as pessoas verdadeiramente em Deus, você consegue discernir melhor o caminho dessa pessoa, né? Tipo, que nem eu falei no começo, você mapeia e você direciona da melhor forma possível, né?
É claro que você vai ter desafios grandes, tem pessoas que você vai ter que puxar a orelha às vezes, é coisa que ninguém gosta, mas às vezes precisa. É necessário. Mas tem coisas que você vai edificar a pessoa. Então, tudo isso leva num conjunto de coisas boas, né? Muito legal. E uma questão que eu acho bem interessante, a casa de vocês deixou de ser só de vocês, né? Acredito que diariamente tem alguém lá, né? Incomodando no bom sentido. Porque, de certa forma, vocês se tornam, às vezes, os pais que essa molecada gostaria de ter, que às vezes não tem, né? Ou que, nem vocês falaram, não tem essa paternidade, essa maternidade presente em casa. E eles acabam transferindo para vocês, né? Que estão mais próximos, que estão tentando cuidar disso. Mas não dá para esquecer que vocês são um casal, né? E aí, como é que vocês conseguem pôr esse limite para não prejudicar a vida de casal de vocês? Porque, assim como líderes, vocês também têm os desafios pessoais de vocês, as carreiras, o trabalho. E, querendo ou não, isso passa a fazer parte da nossa rotina, né? Mas precisa ter um limite, né? Para que isso não venha ultrapassar e também não afetar o casamento de vocês. Como é que vocês trabalham isso? É como foi falado, a gente tem que ter um posicionamento. Tem Uhum. hora que eu chego, eles falam, vamos lá. Irmãzinha, hoje não dá. Daí eles, sim. Eu falei, não, hoje não dá. E graças a Deus eles têm entendido que não é pelo mal deles, né? Uhum. Quando dá a gente leva, quando dá não leva. E o mais engraçado que muito antes de eu ser, né, líder de jovem, eu e o Claudemir, eles já vinham, tipo, eu passei um tempo que eu tava sozinha, eles iam lá em casa, ficavam, desde quando era antiga liderança, a gente descia lá pra casa e eles ficavam 4, 5 horas da manhã jogando Uno, conversando, brincando, louvando o Senhor. E então eu já venho disso, né? Até eu tenho muito jovem na família, então quando não é um é outro lá em casa. Então a gente hoje não dá e ele já sabe que não, sabe? E daí eles não insistem. E quando dá a gente fica até mais tarde na igreja, né? Já acabou o culto 9 horas, 9h30. Tem vezes que a gente fica até as 2h40, 3 horas. Tem gente que dorme na igreja e isso é bom também, que eles acabam, né, se conectando. E eu vejo assim que quando estão unidos nessa parte de orar, buscar, beleza, mas quando tem a parte de o não, eles conseguem entender, não, hoje não dá, né? Então, esse tempo é o que eu tenho para mim, pro Claudemir, pra gente sair, pra gente fazer os nossos afazeres, né? E glória a Deus por isso não temos essa barreira, né? Não, eu digo assim que a parte do pai você não pode tomar, né? Uhum. Tipo, você dá um direcionamento da parte cristã, da parte comunhão, de amizade, mas a parte de família tu não pode tirar, né? Que isso é uma coisa, uma base que nunca pode cessar. O ensinamento verdadeiro vem do pai. Seu pai não está sendo um bom pai, não está sendo um bom ensinador, vamos dizer assim, o filho ele vai vir com uma bagagem mais pesada, vamos dizer. Uhum. E você tem que saber discernir e levar no melhor caminho. Mas a parte do pai você nunca tira. Eu digo que hoje a gente não tem filhos, mas a gente ganhou um monte de filhos do nada. Uhum. E a gente está aprendendo com eles também, né? Uhum. E isso é bom. Muito legal. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os jovens que vão ouvir esse podcast e uma mensagem de incentivo, de conscientização para eles e também para que eles possam se sentir sempre bem-vindos ao grupo de jovens. Bom, eu digo que você que é jovem precisa amar Deus, você tem que estar queimando por Jesus, se você não sabe como fazer isso, se em casa você não tem ensinamento né, que você consiga aprender a procurar quem conheça, né, quem tenha mais bagagem, vamos dizer assim, né, e se aproxime, porque eu costumo dizer que as pessoas são sempre a média das 5 pessoas que você tem em volta, né, se você tem pessoas que não levam uma bagagem boa, você vai aprender coisas que não são boas, e que o grupo de jovens está sempre aberto, sempre querendo jovens novos, porque a amizade é uma coisa que todo mundo quer e quando você tem amigos próximos, você se sente mais à vontade de estar ali, né? Uhum. E eu digo assim, venha participar, porque vale a pena, que eu digo, a liderança ela não acontece só minha e do Claudemir. Todos os jovens, todos que estamos aqui, todos somos líder. E uma coisa que a gente ensina a eles abraçar,
né? Chegou jovem novo, chegou pessoas novas, eles estão fazendo esse papel, sabe? Eu tenho muito orgulho da equipe, dos jovens que a gente tem já com a gente, né? Porque eles demonstram, por isso que o Claudemir falou no início, a gente tem que ser exemplo. Porque eles demonstram o amor, eles demonstram o carinho, eles demonstram o cuidado. Chega um jovem na porta que faltou um culto no outro, eles batem palma, abraçam. Eu acho que o carinho, o amor desse grupo é essencial. Porque eu e o Claudemir, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa deles, a gente precisa de você que está em casa. Você que ainda não conheceu Jesus, vem. Porque a gente quer te mostrar que existe um Pai verdadeiro, existe um caminho verdadeiro, existe um amor que vai te impactar. E quando você conhecer esse amor, você vai saber que não está sozinho. Glória a Deus. Essa é sempre um assunto que nós vamos ter sempre coisas para falar, né? Porque o departamento de jovens, ele é muito importante. E uma das coisas que eu percebo hoje é a dificuldade em você gerar um comprometimento, né, nos jovens, porque às vezes eles querem fazer, só que na hora que precisa, ainda falta aquele senso de responsabilidade, né? Então eu oro para que o Senhor continue direcionando vocês, né, à frente desse ministério, e que Deus traga sempre mais jovens para estar somando, porque a seara é grande, né, como diz a palavra. Então, para você que não entende, existem muitas coisas que precisam ser feitas, e Deus vai usar você que está ouvindo esse podcast para fazer. Então, se o Senhor está tocando teu coração, não deixe de vir participar. Eu quero agradecer de todo o coração a vocês dois por terem participado, topado esse desafio, de vir conversar com a gente, mostrar o que vocês têm feito. E sejam sempre bem-vindos ao HBcast, tá? Muito obrigada, a gente que agradece ao Thiago, a toda a equipe, o Thiagão que sempre está aí ajudando nós, Amém. Nosso retiro, né, Thiago? A gente estava contando, como você falou do início, com 20 pessoas, no final do retiro, no domingo à noite, a gente estava em torno de 70 pessoas nesse retiro. Então, tudo eu vejo que a união, o amor faz a força, né? E venha participar, que vem muito mais retiro, vem muito mais dinâmica, vem muito mais Jesus, vem muito mais coisas boas por aí. Glória a Deus. Eu agradeço, eu só tenho agradecimento para fazer por causa que nós não sabíamos, que nem nós falamos durante o podcast, nós não sabíamos direção e nós aprendemos. E toda vez que você aprende, você quer ensinar, e isso é bom. Então venha, que a gente tem grandes coisas para você, Deus tem grandes coisas para você, e não se sinta acanhado, você sempre tem um lugar aqui. Glória a Deus. Principalmente, né, a gente quer agradecer aos nossos pastores, né? Sim. Que foi, eu creio que Deus já, né, colocou no coração deles, e eles confiaram isso em nós, porque eu vejo a liderança ali como algo que o Senhor tem, que querendo ou não, o Senhor vai cobrar deles também. E eles confiar em nossas mãos, cada jovem, o jovem é a força da igreja, é a força, né? Então eu creio, né, que o Deus, ele tem muitas coisas para fazer, e gratidão aos nossos pastores por ter confiado. Glória a Deus. Então esse foi mais um episódio da nossa série Conhecendo os Departamentos, os Ministérios aqui da Igreja HB. E hoje a gente falou sobre o departamento de jovens. Jovens queridos, eles que têm sido de fato a força, né, motivacional dessa igreja. A gente vê Deus fazendo coisas lindas na vida de muitos desses jovens que têm conseguido se entregar. E eu quero agradecer a você por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo HBcast.